Agora que você já montou a fotografia do seu quebra-cabeça, vamos falar um pouquinho de produtividade, de como você utiliza o tempo para conseguir chegar nos seus objetivos. Eu vou te apresentar 5 níveis de produtividade, que começa no nível E, onde você dispensa muito tempo para ter um pequeno resultado, para ter pouco resultado. O nível D, você percebe que é um pouco menos de esforço, de tempo, para um pouco mais de resultado. No nível C, você consegue perceber que eles se equivalem, né? Resultado versus esforço de tempo. No nível B, você consegue ver que você começa a ter mais resultado com menos esforço. E já no nível A, que é o nível dos sonhos, você consegue ter muito mais resultado com um esforço mais reduzido, com um tempo mais produtivo, melhor utilizado. Eu quero dar um destaque para o nível C. A gente olhando, né, você deve estar pensando que o nível E é o pior deles. Mas o nível E é muito mais fácil de você mudar ele, mudar a forma de trabalhar com ele, porque normalmente é quando você começa algo, você começa um novo projeto, começa uma nova coisa na sua vida. Já o nível C, ele demonstra uma facilidade para você chegar na zona de conforto e ficar ali por um tempo, tá? Por quê? Você vai dispensar o esforço, o tempo necessário para fazer o que você se determinou a fazer e você consegue. Você consegue sempre concluir, você consegue sempre ter o resultado. Então é esforço, resultado, esforço, resultado. Isso te limita a avançar. Então o nível C, é o nível mais crítico, o que merece mais atenção. Olhando então para esses 5, para esses 5 níveis de produtividade, se responda aí, onde você se vê? Você está no nível E, no D, no C, no B ou no A? E agora você deve estar se perguntando, mas como eu vou saber em qual dos níveis eu estou? Como eu vou avaliar isso no meu dia? Que métrica eu posso utilizar? E aí eu vou te dar alguns exemplos para que fique mais claro, para que fique mais fácil de você avaliar onde você está dentro desses níveis de produtividade. Me diga uma coisa, se você, ao longo do seu dia, chegando ao final do dia, você está com aquela sensação de que você fez muita coisa, mas você não fez nada? Sabe, destruído, cansado, que só precisa dormir, mas com aquela sensação de que poderia ter feito mais, ou, principalmente, deveria ter feito algumas coisas que são importantes, que são peças ali do seu quebra-cabeça, mas você não conseguiu fazer? Ou, talvez você chegue no final do dia com aquela sensação de terminei, consegui. Ou, quem sabe, você pensa que você matou aquele leão e depois, no dia seguinte, tem mais um leão para matar. Ou você chega no final do seu dia com mais disposição, com abertura para novas coisas, para ler um livro, para estar com a sua família e com uma sensação que você fez o que deveria ter feito. Como que você se vê, dentro desses exemplos? E claro, se você tiver outros exemplos, se quiser deixar o comentário aqui, eu vou adorar saber, eu vou adorar acompanhar isso, essa evolução. Mas como que você se vê hoje? Talvez você esteja achando um pouco subjetivo a divisão dos níveis de produtividade. Então, eu vou deixar um pouco mais claro isso para você e vou te mostrar que tem 2 tipos de tarefas que nós fazemos todos os dias, que são as tarefas de produção e as tarefas de ocupação. Tarefas de produção são todas aquelas que são uma peça do seu quebra-cabeça, que te levam para um próximo nível, que é um passo a mais para a sua realização. Como, por exemplo, estudar as matérias do trem de pouso, fazer um curso de inglês, coisas positivas que te levam para a sua realização. Já as tarefas de ocupação, elas são todas as outras que a gente precisa fazer ao longo do dia. Cuidar da casa, fazer uma compra, pagar uma conta, responder e-mails. E entram outras tarefas de ocupação como assistir, ver redes sociais. Então, são todas essas outras tarefas que nós fazemos ao longo do nosso dia, certo? Agora, as nossas tarefas de produção, elas se dividem em 2, que são tarefas de produção com margem e sem margem. O que
são tarefas com margem e sem margem? As tarefas sem margem, elas trazem uma procrastinação junto com elas. Sabe quando você deixa tudo para a última hora e você consegue entregar no prazo, mas é aquele consegui? Sabe quando você sai 15 minutos antes de uma consulta e você chega lá em cima da hora, mas você, conseguiu? Eu vou te dar um exemplo que alguns alunos já trouxeram quando eu trabalhei esse tema com eles. Você tem uma tarefa de produção que é fazer os exames do seu CMA. E você sai 15 minutos antes e você chega em cima do laço, você consegue fazer o exame porque você chegou dentro do horário, mas você não está com a sua mentalidade pronta para aquilo, porque foi tão atropelado, você chegou em cima da hora, você está ansioso, você fica nervoso e o aproveitamento pode não ser tão bom. Já as tarefas de produção com margem são aquelas que você se programa, que você consegue fazer com margem, que você entrega antes, que você se prepara e você tem um tempo destinado para aquilo. Agora vamos falar das nossas tarefas de ocupação, que sim, são as que tomam a maior parte do nosso tempo. E elas se dividem em obrigatórias e dispensáveis. As tarefas de ocupação obrigatórias, o nome já diz, são obrigatórias. São pagar conta, arrumar a casa, levar o cachorro no pet shop, visitar a família, mas você precisa conseguir gerenciá-las adequadamente. E já as dispensáveis, o nome também diz, dispensáveis. E não significa que você vai dispensar da sua vida totalmente, mas que você não precisa fazer naquele momento, que você não precisa fazer talvez no horário que você destinou para a tarefa de produção. Por exemplo, rede social, o feed infinito do Instagram, aquela paradinha para tomar um café e ficar conversando com um colega, aquele horário que você destinou na hora do almoço, que você vai estudar por 40 minutos e alguém te chama para almoçar e você vai. Então, as tarefas dispensáveis, elas precisam ser muito mais gerenciadas. Pode estar parecendo algo muito conceitual para você nesse primeiro momento, mas essa é a base para nossas próximas aulas, para que no final desse módulo você tenha total controle e gestão das suas tarefas para buscar uma melhor performance. A maioria das pessoas não é produtiva porque não aprende a ser. Produtividade é uma competência não técnica, é algo que é aprendido, que você pode desenvolver isso e nós estamos aqui para isso. Um dos conceitos mais importantes que eu quero que você guarde é que se ocupar não é produzir. Então, se você tem uma agenda cheia de coisas, não significa que você está produzindo, não significa que você é produtivo. Como nesse exemplo que você pode ver na tela. Como você pode ver no gráfico, nós temos uma linha com tarefas de produção com margem, tarefas de produção sem margem, ocupação obrigatória e dispensável. Para uma pessoa nível E de produtividade, você pode observar que forma uma pirâmide, onde as tarefas de ocupação dispensáveis têm um espaço grande, as tarefas de ocupação obrigatórias também têm um espaço grande, já as tarefas de produção sem margem, elas já têm um espaço menor, mas é sua maioria, e as tarefas de produção com margem têm um espaço muito pequeno. Isso se refere a 24 horas do seu dia, ou seja, pode observar então o quanto tempo do dia dessa pessoa ela utiliza com tarefas dispensáveis. Já no segundo gráfico, demonstra uma pessoa com um nível A de produtividade. E você pode perceber que é um triângulo invertido, onde grande parte das tarefas de produção dela são com margem. Um número menor de tarefas sem margem, tarefas de ocupação obrigatória e as tarefas de ocupação dispensáveis são muito poucas. Perceba que os dois exemplos possuem as mesmas 24 horas no dia. A diferença é a forma que é utilizado o tempo. Vou te trazer uma verdade que é libertadora. As tarefas
nunca acabam. E isso é libertador por quê? No final do dia, a gente tem a tendência a se medir pelo que não fez e não pelo que realizou. E isso faz gerar cobranças, você vai ter uma lista de tem que fazer isso amanhã, tem que fazer isso depois, tem que fazer aquilo. E com isso, a sua energia baixa, o seu controle emocional também fica abalado e, claro, lembra do nosso crítico interno? Ele vai fazer a festa. Baseado nesses conceitos que nós falamos agora, eu quero que você leve para o modo prático. E isso vai ser uma introdução para a nossa próxima aula. Classifique e anote 3 tarefas de produção, e aí, quando se falar de tarefas de produção, eu vou te deixar livre com e sem margem, tá? Eu quero 3 tarefas de ocupação, e aí sim, elas precisam ser classificadas em ocupação obrigatória e ocupação dispensável. Isso vai ser o nosso próximo passo, como classificar e dividir as tarefas. O tempo é o maior limitador humano, por isso, gerenciá-lo é fundamental.